Queria, em primeiro lugar, agradecer ao moderador e também lamentar todo o que foi dizendo o desafio que me coloca para não decepcionar. E não é fácil. Veneranda, Presidente do Conselho Nacional, ilustre Provedor de Justiça, venerando juiz, conselheiro e vice-presidente do Tribunal Supremo, venerandos vice-conselheiros aqui presentes, nossos convidados, e todo o protocolo observado para não excluir a ninguém. O nosso tema, o tema que nos foi colocado é 20 anos da jurisprudência do Conselho Constitucional. Como tinha dito a veneranda no início, o Conselho Constitucional entrou em funcionamento efetivo em 2003, a 3 de novembro. Embora criado pela Constituição de novembro, as suas competências foram deferidas ao Tribunal Supremo. E durante esses 13 anos em que o Tribunal Supremo exerceu as competências do Conselho Constitucional, em termos de uma conclusão, então temos que também o professor, o antigo presidente do Conselho Constitucional teria feito num artigo, penso que será publicado daqui a alguns dias, os fatos evidenciam que o Tribunal Supremo não estava vocacionado ao exercício de funções jurídico-constitucionais e muito raramente se debruçou sobre as questões do direito constitucional. Durante os 13 anos, tivemos somente um acordo relativo à matéria constitucional da fiscalização preventiva, e depois vamos falar no momento da transição, e ou exercer outra competência, nomeadamente nas matérias eleitorais, que a Constituição obrigava que proclamasse os resultados eleitorais. Atualmente podemos dizer que o Conselho Constitucional vive um momento sem precedentes e com consequências notáveis, quer para os poderes públicos, quer também para a sociedade no geral. E tem conseguido, digo eu, enquadrar o funcionamento e a organização do Estado e também equilibrar as relações entre os particulares do Estado e entre os particulares entre si. Ora, o tema que quero apresentar, ou queremos apresentar aqui, é fazer a análise do funcionamento do Conselho Constitucional ao longo dos 20 anos, ou seja, 20 anos da jurisprudência constitucional no Moçambique. Trata-se de uma tarefa difícil em vários aspectos. Primeiro, porque o tempo que é limitado. Segundo, contam-se 309 decisões prolatadas pelo Conselho Constitucional, sem incluir outras decisões que vão sendo tomadas agora, neste período do processo eleitoral. Destas decisões, 11 são de fiscalização preventiva, 58 de fiscalização sucessiva concreta, 34 de fiscalização sucessiva abstrata, 154 recursos eleitorais, 11 acordos de validação e proclamação dos resultados eleitorais, 4 acordos sobre os mandatos de deputados, 10 decisões sobre os requisitos de candidatura ao cargo de Presidente da República, 4 sobre conflitos de jurisdição e 1 sobre o contencioso dos partidos políticos e 20 outras deliberações. Em terceiro lugar, há uma questão que nos colocamos. Como é possível ser-se juiz em causa própria? Isto é, sendo eu juiz do Conselho Constitucional, cabia-me ouvir atentamente a análise da jurisprudência do Conselho Constitucional ao longo dos 20 anos de terceiros, que não fosse um juiz a apresentar. Uma pessoa aqui, terceira, que seria capaz de, autônomo, independentemente, examinar as nossas decisões. Mas terei de o fazer eu próprio. Pedindo por isso, desde já, as sinceras desculpas pelos excessos ou pelas insuficiências que daqui podem resultar.
e pelas limitações inerentes ao momento atual em que estamos no julgamento dos processos eleitorais, para dizer que não farei uma análise profunda sobre o contencioso ou a jurisprudência eleitoral, apesar do seu interesse neste momento. Em quarto lugar, o Conselho Constitucional incumbe exercer as funções de juiz único, repito, único e exclusivo, em matérias constitucionais, apreciando a constitucionalidade das leis e dos atos normativos do Estado, quer de forma preventiva, quer de forma sucessiva. O Conselho Constitucional também é o Supremo Tribunal Eleitoral, isto é aquele tribunal que vai julgar os recursos eleitorais em última instância. Em primeira instância temos os tribunais judiciais de distrito. E é a instância única, repito, única e exclusiva, que valida as eleições em Moçambique e proclama posteriormente os seus resultados. Ora, perante este manancial de poderes que o Conselho Constitucional detém, a questão que nós colocamos é qual é o método para fazer um exame da jurisprudência deste órgão ao longo dos 20 anos. Primeiro, vou procurar dissecar o perfil dos juízes conselheiros ao longo dos 20 anos, o que nos permitirá partir para um balanço das suas decisões ao longo desses tempos. No fundo, queremos questionar se a forma de designação pode levar a um pensamento de existir uma certa política no órgão Conselho Constitucional. Vamos ver por que eu coloco essa questão. A segunda questão é analisar uma decisões da Corte Suprema como Conselho Constitucional, como é que aplica o direito, solucionando questões ou problemas concretos. Implica, neste caso, encontrar uma narrativa que deve nos levar a um bom exame crítico. É por isso que a jurisprudência que vamos analisar resulta de uma escolha interpretativa. Resultado disso que, primeira questão, como analisar a fase de transição entre o Tribunal Supremo e o Conselho Constitucional? Foi tabu rasa daquilo que tinha sido feito pelo Tribunal Supremo, ou houve continuidade? Ou ainda estamos perante o chamado revisionismo? A segunda, como indagar evolutiva e criticamente as decisões do Conselho Constitucional? Haverá uma consolidação de uma jurisprudência constitucional dominante, aquilo que nos países da Comalô dizem, caso precedente. Para nós não há caso precedente, há uma jurisprudência dominante no Conselho Constitucional que deve ser seguida eventualmente em futuros casos. Ou existe no Conselho Constitucional um certo ativismo dos juízes constitucionais na sua tarefa? E se existe esse ativismo, em que consiste? Qual é o limite dos juízes nessa atividade? E por fim, como perspectivar a evolução do Conselho Constitucional? Como podem notar, são temas muito longos que não vamos acabar de esgotar a todos aqui. Vamos tentar colocar as questões fundamentais. As questões levantadas, que acabamos de levantar, porque se enquadram neste tema dos 20 anos da jurisprudência do Conselho Constitucional, só podem ser respondidas por meio de uma análise dos julgados do Conselho Constitucional, como principal fonte da minha pesquisa. Mas o alcance destes objetivos, questões, requer uma metodologia adequada para o efeito. Portanto, era preciso encontrarmos uma metodologia para fazermos esta análise. Se passarmos para nos debruçar sobre a metodologia, se observarmos ao panorama do pensamento científico crítico, se quisermos pensar fora da caixa, também se quisermos assim, não existe um modelo teorético de pesquisa que tenha
granjeado maior repercussão interdisciplinar e polêmica, que é a teoria de autopoiesis, nascida nas ciências biológicas. Mas devido à riqueza das suas analogias e o potencial heurístico das suas hipóteses, rapidamente esta teoria se tornou um atrativo instrumento de investigação e construção teórica aplicável aos mais variados campos do saber humanístico, chegando até ao campo do direito. Então, vamos utilizar esta teoria de autopoiesis. Acessoriamente a esta teoria, para acessar o método que vamos ajudar esta teoria, uma técnica de análise do raciocínio do juiz constitucional ao longo dos 20 anos, que vamos chamar de hermenêutica constitucional baseada na tópica. Depois vamos compreender qual é o relacionamento entre esses dois métodos de pesquisa, a teoria autopoiesis e o método tópico. Essas duas teorias que vamos utilizar para examinar o trabalho do Conselho Constitucional de 2003 até o momento atual permitem-nos definir um quadro teórico ou o estado de arte que passamos a colocar. Primeiro, pela teoria autopoiesis, podemos dizer o seguinte: o Conselho Constitucional, visto nesta perspectiva, podemos dizer que é um sistema aberto ao futuro, é um sistema teleológico, o que lhe confere a possibilidade de projetar e reclamar a própria finalidade e seu espaço na sociedade. O Conselho Constitucional, como emissor da sua própria comunicação, opera, por conseguinte, de forma autorreferencial. Mas, claro que este desafio está dependente da qualidade e da sua influência na sociedade, da influência das suas decisões. O Conselho Constitucional comunica com a sociedade através dos seus acordos, da fundamentação que traz nos seus acordos. Isto é, a capacidade de garantir e reforçar o papel da Constituição na sociedade, garantir o seu respeito e assegurar os direitos e liberdades fundamentais, bem como educar os cidadãos e as instituições do Estado no cumprimento voluntário e consciente da Constituição e das leis. Portanto, neste aspecto, a metodologia autopoiesis nos ajudará a olhar as decisões do Conselho Constitucional relativamente aos seus efeitos sobre a regulação efetiva da Constituição e a disciplina sobre a sociedade e as instituições públicas. Como o Conselho Constitucional tem materializado a Constituição, vista como um acoplamento estrutural, isto é, em que medida o Conselho Constitucional é capaz de coligar de forma estável o sistema político e o sistema jurídico? Essa é a questão de fundo. Como é possível coligar esses dois elementos? O Conselho Constitucional deve ser visto como um organismo mais político do sistema judiciário e também como um organismo mais judiciário do sistema político, pois mantém esses dois campos em contato, isto é, esses dois campos, o sistema político e o sistema judiciário, exercendo, por conseguinte, funções complexas de seleção, estabilização e variação, confiando a sua própria racionalidade a uma espécie de diálogo constitucional que interessa a todas as áreas, sejam elas áreas jurídicas, áreas sociais, áreas políticas, áreas econômicas e áreas religiosas. Então, através desta metodologia, vamos aferir o Conselho Constitucional como um sistema, como é que foi capaz de se reproduzir autonomamente durante esses 20 anos e que tipo de relação estabeleceu com a sociedade para granjear e criar esta identidade própria.
Então, depois vamos ver como é que o Conselho Constitucional tem conseguido aproximar a Constituição Estatal, esta Constituição formal que temos, à Constituição Social, real, justa e efetiva. Se foi capaz de fazer esta aproximação e tornar-se uma autorreferência. Relativamente ao segundo método, ele vai nos ajudar, a tópica vai nos ajudar a traçar algumas conclusões, em particular sobre a jurisprudência eleitoral. Primeiro aspecto, os juízes conselheiros em forma da sua designação. O Conselho Constitucional é composto por 7 juízes, desde a sua gênese em 2003. Qual é a diferença com o momento atual? É que em 2003 eram membros, agora passaram para juízes ou conselheiros. E em 2003, um juiz era cooptado, esse juiz cooptado passou agora a ser, vou dizer, eleito ou designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Os restantes 5 são eleitos pela Assembleia da República, respeitando o princípio da representação proporcional. Portanto, a partir da designação dos juízes, podemos ver que na designação há uma certa política que influencia a designação dos juízes. Como é que essa política depois se manifesta na sua atuação? Não sei. Aí, depois da designação, os juízes conselheiros gozam de garantias de independência e imparcialidade. Vamos ver. O critério de mandato renovável, olhando para esta certa política que queremos questionar, o critério de mandato renovável pode ser questionado por deixar a impressão de que o juiz pode ser impregnado por um temor ou por um pensamento sobre a renovação do mandato. Então, deixando-se levar, no sentido de que não posso desagradar aquele que me designou, senão depois não vou conseguir renovar o mandato. O primeiro aspecto. O segundo aspecto é a continuidade institucional, que está dependente, por causa de cima da designação, também está dependente de quem indica os juízes. Podendo retirar todos os juízes no fim do mandato, por exemplo, nosso mandato terminado no próximo ano, podemos sair todos, ou pode retirar alguns. Se no pensamento de quem designa ele retira todos, acaba quebrando também a identidade da instituição. A transmissão da experiência emocional. Portanto, são esses dois aspectos de fundo que podem mexer com a problemática da designação dos juízes conselheiros. E como se faria isso? Podia-se fazer para evitar as renovações, podia-se fazer um mandato um pouco mais longo, pode ser de 9 anos é o ideal. Os países vão de 12. E o sistema de renovação seria em terços, não saírem todos os juízes. E isto garantiria a identidade institucional ao longo dos tempos e a transmissão da experiência. E depois, ao longo, analisando ainda o problema dos juízes, ao longo dos 20 anos da análise que fizemos, constatamos que, em termos de balanço sobre o trabalho dos juízes, por exemplo, olhando para uma perspectiva dos votos vencidos, ao longo dos anos foram registrados 12 votos vencidos no âmbito eleitoral e 8 nos processos de fiscalização da constitucionalidade. Ora, a questão é, então, por que os juízes dissentem ou votam vencidos? Então, porque as decisões pensamos que deviam ser por consenso, mas não é assim como funcionam os tribunais, em particular superiores, no caso do Conselho Constitucional. Esta questão do voto vencido podemos dividi-la em duas partes. Pode ser que o juiz acompanhe a conclusão ou a decisão, mas diverge quanto com a maioria quanto ao fundamento do órgão, vamos chamar de declaração. E depois, pode ser que o juiz divirja na conclusão ou na decisão e na respectiva fundamentação, também vamos chamar de voto vencido. Normalmente o voto vencido, quando analisamos no Conselho Constitucional, traz alguma vantagem. Por quê? Porque torna
como mantém vivo e em vigor o espírito intelectual do tribunal e é um antídoto para a liturgia judicial e pode influenciar positivamente para o conteúdo da opinião. Isto pude constatar na leitura que fiz, e os escritos, por exemplo, foram feitos por um juiz, o doutor José Teodoro, que veio fazer uma análise crítica da posição maioritária que ele tinha tomado sobre um aspecto de fundo que na altura o doutor Frank tinha votado, tinha expressado o seu voto em si. Quer dizer, isto, de facto, isto demonstra esta evolução. E o próprio Conselho Constitucional, vamos ver se o Chico tem que nos permitir, em 2016 veio a evoluir relativamente a um conceito de norma fiscalizável em fiscalização sucessiva abstrata. Então, do conceito que tinha restrito, veio a ampliar o sentido da norma fiscalizável, que admitiu fiscalizar em 2016 uma resolução do ato político, alegando o facto do ato ser nulo e violar diretamente a Constituição. Portanto, foi uma evolução relativamente às decisões que foram emanadas em 2007. O que aconteceu? Na altura, os procuradores eram nomeados pelo Presidente da República, os procuradores gerais eram nomeados pelo Presidente da República, e a Constituição dizia que tinha que haver concurso público. Na altura, foram nomeados e não houve concurso público. E a questão foi colocada ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional disse: não, estes despachos do Presidente da República não têm nenhum elemento normativo para que fossem fiscalizáveis na altura. Então, depois, quando olhamos para a resolução, por exemplo, que aprovou a Conta Geral de 2016, então encontramos uma certa evolução na análise da jurisprudência do Conselho Constitucional sobre a norma fiscalizável. Fiscalizável. Portanto, é o primeiro ponto de contacto. Relativamente à jurisprudência eleitoral, segundo aspecto, por decorrer também por causa do tempo, na jurisprudência eleitoral, vou anotar algumas questões de fundo, e eu tinha dito que não vou aprofundar muito esse aspecto. Já disse que o Conselho Constitucional é o último, a última instância dos recursos eleitorais, pela introdução na primeira instância dos tribunais distritais, que analisam matérias eleitorais. E segundo, é uma instância de validação das eleições. No contencioso eleitoral, basta referir que o Conselho Constitucional dirime um conflito em concreto e coloca órgãos da administração eleitoral com os concorrentes às eleições. Depois, isto tem consequências naquilo que é a jurisprudência atual do Conselho Constitucional, que procurou delimitar a legitimidade das pessoas que podiam vir ao Conselho Constitucional. Nesta questão da jurisprudência eleitoral, a análise que fiz até antes do contencioso do distrito, agora até junho de 2023, notei o seguinte: o Conselho Constitucional tinha apreciado 109 recursos em matéria eleitoral, dos quais 3 tinham sido providos e 106 rejeitados. Agora, a questão que coloca é: então, qual é o balanço? É promissor o balanço? Ou desistimos deste mecanismo legal de recursos? Estou a falar até junho, não estou a falar do período atual, que nem quero tocar. Ou desistimos deste mecanismo? A resposta é: talvez se pensássemos num sistema alternativo eleitoral de gestão de conflitos, tipo entidades ad hoc que podem ser criadas para efeitos de conciliação obrigatória entre os partidos políticos, levar os partidos políticos ao diálogo antes de se recorrer aos tribunais. Mas é um pensamento aí que ainda não desenvolvi esse pensamento cientificamente. E relativamente, então, agora vamos pegar como é que nós podemos analisar este, se quiser chamar este descalabro dos 106 acordos rejeitando
os pedidos. Bem, olhando para a tópica e o raciocínio dedutivo, os dois métodos, podemos, recorrendo, por exemplo, à obra de Richard Posner, How Judge Thinks, e por que os juízes tomam as suas decisões. Podemos dizer o seguinte: vamos dizer que as 106 decisões ou rejeições dos pedidos no âmbito da jurisprudência eleitoral resultam da adoção pelo Conselho Constitucional do pensamento sistemático ou do raciocínio subsuntivo pelo juiz constitucional. Baseia-se o juiz constitucional, por excelência, num pensamento dedutivo, onde o juiz decide dentro dos limites que a lei lhe permite mover-se e com base naquilo que chamamos de um modelo de excesso legalismo, se olharmos para a crítica do Posner, onde o juiz baseia suas decisões na lei. A questão é, os juízes deste modelo do excesso legalismo são movidos menos pela lei, mas por uma atitude perante a lei. Quer dizer, é a atitude do juiz perante a lei, não pela própria lei. É por isso que os legalistas valorizam mais os precedentes, a jurisprudência dominante, e os pressupostos processuais. Isto é, valorizam mais a chave da porta para a entrada na casa. Não pode entrar na casa, dentro da casa, senão pela porta e com a chave. O que isso quer dizer? Das 106 decisões que foram rejeitadas, todas tinham a ver com duas situações de fato. Recorreu fora do prazo, não impugnou a decisão na mesa, não colocou a reclamação na mesa. Estes são os pressupostos processuais, quer dizer, é a chave da porta para entrar. Se não tem a chave da porta, não tem como. E então a questão é, o juiz constitucional, perante este legalismo estabelecido nas leis, tinha uma outra opção. Podia, por exemplo, utilizar a toca. A toca em que consiste? É que o juiz não olha para esses problemas, os pressupostos, olha para um problema que se coloca, se é um problema ou não de uma justiça material que se traz aqui ao juiz para resolver. Se é um problema importante da justiça material, de dar a justiça a quem merece, então estes problemas dos pressupostos são problemas secundários que têm que ser afastados para resolver o caso. Mas podia o Conselho Constitucional mover-se nessa esfera da tópica? Claro que a minha resposta é não. Por que é não? Porque trata-se de matéria de uma volatilidade política, em que os próprios atores políticos assim decidiram na Assembleia. E eles decidem sobre essas matérias, meia volta são eles os próprios concorrentes. E então colocarem o juiz constitucional na situação de checkmate. Portanto, se assim o decidiram, não tinha que remover esses obstáculos, então acabou o juiz constitucional pode. Mas isto é diferente. Quero chamar de atenção. Isto é diferente no sistema, por exemplo, de defesa dos direitos fundamentais, em que o juiz pode ser mais ativista. Imaginemos, por exemplo, chega um pedido no Conselho Constitucional, em que, por exemplo, um doente vem dizer ao Conselho Constitucional: olha, eu não estou a ter o acesso a um medicamento, mas esse medicamento só existe na clínica do Hospital Central, do Hospital Público, mas não tem na parte geral do hospital, que é para todo cidadão, então só tem na clínica. Então eu não tenho dinheiro para, mas esse medicamento existe para salvar a minha vida. Aí, claro, o Conselho vai dizer: bem, apesar de não ter uma competência direta que me permita apreciar este pedido, mas porque sou guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, aí sim o juiz constitucional pode ser ativista no sentido de satisfazer esta demanda. Então, isto, claro, que não pode se aplicar nesta matéria de volatilidade constitucional. Portanto, este meu entendimento é consequência
da ditadura metodológica do positivismo jurídico, em particular a chamada jurisprudência dos conceitos, cujo ponto central é o caráter lógico-dedutivo do nosso sistema jurídico, que deve ser assim no âmbito do direito eleitoral, no desdobramento e na interpretação dos conceitos e das normas abstratas que estão nas leis eleitorais. É isto. Sobre a validação das eleições, no âmbito da jurisprudência da validação das eleições, o Conselho Constitucional, ao validar as eleições, vejam só, 106 decisões não tidas em conta, mas na validação, apesar daqueles pressupostos, o Conselho Constitucional já não é um juiz que resolve os conflitos entre as partes. Ele já está acima das partes, já não é o moderador deste conflito entre os concorrentes. Na validação, o Conselho Constitucional faz o controle da liberdade, da sinceridade, da vontade e do corpo eleitoral, garantindo a transparência e a justeza da eleição. Portanto, na validação, o Conselho Constitucional deve garantir que a vontade do eleitorado seja expressa de modo suficientemente livre e sincero. É por isso que o Conselho Constitucional, apesar, por exemplo, de certos recursos terem sido rejeitados por causa dos pressupostos processuais, ele pode, da matéria trazida no recurso, invalidar uma eleição ou corrigir a distribuição do voto, porque tomou conhecimento desses problemas ao nível do contencioso e não deu provimento no contencioso, mas volta a analisar estas questões para repor a justiça eleitoral. E pode ainda, no âmbito da validação, para além de utilizar os recursos contenciosos, embora rejeitados, pode também recorrer aos retornos dos observadores nacionais e pode também recorrer a informações veiculadas pelos órgãos de comunicação social. Isso já aconteceu por várias vezes. No passado, o Conselho Constitucional anulou a eleição em Marromeu, mandou repetir, porque chegou-lhe informação através de meios de comunicação social que tinham havido tumultos na votação em Marromeu e decidiu anular a eleição. Portanto, aqui é o juiz, de facto, que não está circunscrito àquilo que as partes trazem. Relativamente à jurisprudência da fiscalização da constitucionalidade, o primeiro aspecto é o objeto da fiscalização, na fiscalização sucessiva. Eu já falei sobre o grande problema que o Conselho Constitucional debatesse com ele, era delimitar o conceito de norma fiscalizável. E já vou aqui apresentar que o Conselho Constitucional, no início do seu ministério, procurou restringir o conceito de norma fiscalizável para o conceito de normas abstratas que devem constar do instrumento a fiscalizar. Daí se infere a partir do artigo 243, número 1, a fiscalização da constitucionalidade das leis e legalidade dos atos normativos. Mas sublinhei que houve evolução para um conceito mais amplo de ver na norma quesitada se existe lá violação de direitos fundamentais, nulidade ou violação direta da Constituição. Houve esta evolução em 2016 e é uma evolução saudável. Relativamente à fiscalização preventiva, interessa-nos aqui a transição entre o Tribunal Supremo e o Conselho Constitucional, aquela transição que eu falei. Houve um sururu, permitam a expressão e peço desculpa por utilizar, houve um sururu na transição, na fiscalização preventiva. Embora a fiscalização preventiva é aquela que evita o ingresso de normas inconstitucionais do ordenamento jurídico. Em 1999, o Tribunal Supremo, quando exercia as funções de Conselho Constitucional, recebeu um pedido do Presidente da República, que era para fiscalizar a constitucionalidade das normas que instituíam os feriados muçulmanos, Eid al-Fitr e Eid al-Adha, não sei se estão a pronunciar corretamente esses termos, dia das festas religiosas. O Tribunal Supremo, aqui, elogio o Tribunal Supremo, aqui aplicou o chamado método tópico. O que fez o Tribunal Supremo? Analisou, através do elemento teleológico,
Qual seria a finalidade do Presidente da República solicitar a fiscalização preventivamente da norma? Era preciso dar garantia ao Presidente da República que ele não promulgue normas inconstitucionais. O Tribunal Supremo foi verificar a Constituição e encontrou um obstáculo. Senão, a Constituição não lhes reserva essa competência da fiscalização preventiva. Mas, através do método de DOC, o Tribunal Supremo veio dizer que não se compreenderia, estou a citar o autor, não se compreenderia que o Presidente da República, a quem compete promulgar as leis, quando elas lhe suscitem dúvidas quanto à sua constitucionalidade, se visse na contingência de primeiro as ter de promulgar, para só depois vir a solicitar a declaração de constitucionalidade das mesmas normas. Então, o Tribunal Supremo acabou abrindo essa possibilidade e fiscalizou essa norma e declarou essas normas inconstitucionais. E o Presidente devolveu essas normas da Assembleia através do voto jurídico, não voto político, não veto político. Em 2003, o Presidente da República, já depois de ter entrado em funcionamento do Conselho Constitucional, dirigiu um pedido sobre a fiscalização da norma relativa à lei de combate à corrupção. O Conselho Constitucional foi entender e recusou a apreciação, apesar do presidente, anteriormente, do Tribunal Supremo, foi entender que a Constituição de 1990 não lhe conferia competência para realizar a fiscalização preventiva. E reconhece o próprio Conselho Constitucional que existia um presidente do Tribunal Supremo. Já estou quase. Então, reconhece que havia um presidente, mas porque a Constituição não era expressa sobre a fiscalização preventiva, então o Conselho Constitucional recusou de fiscalizar a norma. Então, quer dizer que houve, se quisermos, uma ruptura ou um revisionismo relativamente à decisão do Tribunal Supremo. Claro, eu estou mais tendo a pender mais para a decisão do Supremo, através do método de DOC, mas não há tempo para explicar isto. Em termos de conclusões, o que nós podemos dizer? Primeiro, podemos dizer que o juiz constitucional, ao longo dos 20 anos, oscilou entre a flexibilidade e o hermetismo. Flexibilidade por quê? Porque o juiz constitucional moçambicano não gosta de fórmulas rígidas. Primeira conclusão. Ele não gosta de fórmulas rígidas, pois teriam as fórmulas rígidas, para ele, para o juiz constitucional, teriam o inconveniente de o vincular ao futuro de um modo demasiado apertado. É por isso que gosta de flexibilidade nas suas decisões. Nunca gosta de fórmulas rígidas. Segundo, gosta mais do hermetismo. O que é hermetismo? Por quê? As fórmulas pelas quais se pronuncia o juiz constitucional nem sempre são inteligíveis por si mesmas, o que exige sempre a necessidade de familiarização. Vocês agora não vão sair dessa de todos, mesmo os juristas de todos compreendem, então exige a familiarização. E do ponto de vista formal, cada acordo, vamos entender que cada acordo do Conselho Constitucional está tudo para o certo caso em que intervém o Conselho. Mas do ponto de vista material, esta conclusão é precipitada. Pois, na prática, quando o juiz constitucional enuncia uma regra, é porque a considera boa e deseja respeitar. Tal é o espírito de continuidade e previsibilidade que norteia a atuação do seu Estado e a preocupação com a segurança jurídica dos cidadãos. O que impõe ao juiz a fidelidade à sua jurisprudência. Mas, contudo, apesar desta ilação, esta ilação não exclui, sem dúvidas, as chamadas reviravoltas da jurisprudência. Claro que quando há reviravolta da jurisprudência é preciso que haja uma fundamentação, uma devida fundamentação bem explicada e dizer o que faz esse overriding, o que afinal altera a jurisprudência anterior. Muito obrigado pela atenção.